Olá! Já pararam para pensar que uma arte pode nascer da contradição? Pois é, do conflito entre o que é sagrado e o que é pecado. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça no mundo fascinante do barroco brasileiro. Lá no século XVII, o Brasil colonial deu vida a uma literatura cheia de tensão, de beleza e de crítica. E nós vamos juntos desvendar os segredos dela. Para a gente entender o barroco, primeiro a gente precisa viajar lá para o Brasil do século XVII. Tenta imaginar uma terra de opostos. De um lado, a riqueza vindo do açúcar, igrejas cobertas de ouro, mas do outro, a violência da escravidão e aquela culpa constante pelo pecado. É justamente nesse choque de realidades entre o céu e o inferno aqui na Terra que nasce a arte barroca. E olha só o nosso roteiro de viagem. Primeiro, a gente vai entender o cenário da época. Depois, vamos decifrar os códigos dessa arte que é cheia de conflitos. Na sequência, vamos conhecer os dois maiores nomes desse período e no final a gente descobre por que o legado deles ainda é tão importante para o Brasil de hoje. Então vamos começar pelo começo, certo? A literatura barroca não apareceu do nada, não. Ela é um reflexo, um verdadeiro espelho da sociedade super complexa e dividida que estava se formando aqui no Brasil colonial. A economia da colônia girava toda em torno do açúcar, que era produzido, claro, com o suor e o sangue de pessoas escravizadas. Ao mesmo tempo, a Igreja Católica, em plena Contra-Reforma, que era um movimento para reafirmar o seu poder, ditava todas as regras da vida, da morte, do pecado, da salvação. E no epicentro disso tudo, Salvador pulsava como coração do poder, da cultura e, obviamente, de todas essas contradições. Tá, mas como é que os artistas daquela época transformaram essa tensão toda em arte? Simples. Eles fizeram da literatura o espelho da luta que acontecia dentro da alma de cada pessoa. E o ponto central é exatamente este aqui. A pessoa do período barroco se sentia dividida. A alma queria buscar o céu, a salvação, mas o corpo desejava os prazeres da terra, que acabavam levando ao pecado. Essa batalha interna, sabe, entre o sagrado e o profano, é o grande tema da arte daquela época. Para conseguir expressar tanta complexidade, os autores usaram dois estilos. O primeiro é o cultismo. Pensa nele como um jogo com as palavras. O objetivo aqui era usar uma linguagem super elaborada, cheia de metáforas, de figuras de estilo, para criar imagens ricas e, claro, impressionar quem estava lendo. Aqui, o jeito de dizer era tão importante quanto o que se dizia. Já o segundo estilo é o conceptismo. Se o cultismo era o jogo com as palavras, o conceptismo é o jogo com as ideias. Aqui, o autor age quase como um estrategista, usando a lógica, o raciocínio para construir um argumento bem forte e convencer pela inteligência. E quem melhor representou essa era de contradições? Vamos começar com o poeta mais rebelde e polêmico do Brasil colonial, Gregório de Matos, que ficou conhecido como o Boca do Inferno. Olha só a ironia afiada nesse trecho. Gregório de Matos usava a poesia como se fosse uma arma contra a hipocrisia da elite de Salvador. Aqui, ele está tirando um sarro dos sábios que queriam governar o mundo inteiro, mas não sabiam nem administrar a própria casa. Uma crítica certeira, né? Bem na veia da corrupção da época. E o Gregório era um poeta de muitas faces. Ele era a própria personificação do conflito barroco. Ele era o satírico implacável que não poupava ninguém. Mas, ao mesmo tempo, era o religioso angustiado, que se via como um grande pecador pedindo perdão a Deus. E para completar, o poeta erótico que descrevia o amor carnal, mas sempre com aquele peso da culpa cristã por perto. E as palavras dele tinham consequências reais, viu? Por causa das críticas ferrenhas que ele fazia aos poderosos da colônia, Gregório de Matos acabou sendo exilado, mandado para Angola. Isso mostra o quanto a voz dele era temida e o quanto ele estava disposto a arriscar para denunciar o que ele via de errado. Agora, vamos para o outro gigante do nosso barroco. Se o Gregório era a voz da crítica ácida que vinha das ruas, o padre Antônio Vieira era a voz da persuasão, aquela que ecoava do púlpito das igrejas, um verdadeiro mestre da retórica. Para a gente ter uma ideia da influência dele, o Vieira deixou mais de 200 sermões escritos. Eram peças de oratória tão poderosas que moldavam o pensamento da época, influenciando de reis a governadores e o povo. Ele era, sem dúvida nenhuma, um dos homens mais poderosos do seu tempo só pelo poder da sua palavra. E ele era um verdadeiro arquiteto de ideias,
Os sermões dele eram construções perfeitas, bem no estilo do conceptismo. Ele sempre começava apresentando o tema, depois construía o argumento com uma lógica impecável, usando exemplos da Bíblia, do dia a dia, e no final arrematava com uma conclusão poderosa, feita para convencer e emocionar quem estivesse ouvindo. Esse aqui é um exemplo brilhante do método dele. Vendo que não podia criticar os colonos diretamente, o que o Vieira faz? Ele prega para os peixes. É isso mesmo. Ele usa os peixes como uma alegoria para os homens, denunciando a ganância e a exploração dos maiores sobre os menores. Era uma forma genial de criticar a escravização dos indígenas sem ser punido por isso. Então aqui a gente resume tudo de forma bem clara. De um lado, o Gregório, o poeta das ruas, usando a linguagem cheia de enfeites e a sátira para expor a hipocrisia. Do outro lado, o Vieira, o pregador da igreja, usando a lógica e a argumentação para defender a fé e a justiça. Dois homens bem diferentes, mas que, cada um à sua maneira, revelaram as profundas contradições do Brasil colonial. Certo, mas por que a gente deveria se importar com autores de 400 anos atrás? Porque o que eles escreveram não ficou lá no passado, não. O legado deles ajuda e muito a gente a entender o Brasil de hoje. O Barroco foi tipo a certidão de nascimento da nossa literatura. Mas foi mais do que isso. Foi a primeira vez que a arte brasileira botou o dedo na ferida de uma sociedade construída em cima da desigualdade. Uma realidade que, de certa forma, a gente ainda enfrenta. Gregório inaugurou essa tradição da crítica social e o Vieira se tornou o grande mestre do poder do argumento. E para a gente fechar, fica essa reflexão. O Barroco foi muito mais que uma arte decorativa ou só religiosa. Foi um movimento que usou a beleza e a complexidade para dar um grito, sabe? Um alerta sobre a contradição fundamental de uma sociedade que pregava a salvação da alma, mas, ao mesmo tempo, esmagava o corpo de tantos. Um dilema que, de certa forma, ainda nos assombra.